E se eu te dissesse que Lewis Hamilton pode estar vivendo seus últimos momentos na Fórmula 1? Que o heptacampeão mundial, considerado por muitos o maior piloto da história, pode abandonar o esporte que o consagrou já no final desta temporada? Pois é exatamente isso que Günther Steiner, ex-chefe da Haas, acaba de sugerir em declarações que estão causando um verdadeiro terremoto no paddock da categoria. E olha, quando Steiner fala, o mundo da Fórmula 1 para escutar. A situação de Hamilton na Ferrari em 2025 tem sido, para ser bem direto, uma montanha-russa emocional que só desce. Depois de 12 anos brilhantes na Mercedes, onde conquistou 6 de seus 7 títulos mundiais, o britânico de 40 anos fez a transferência dos sonhos para Maranello. Era para ser o casamento perfeito, o maior piloto da história vestindo vermelho, pronto para conquistar aquele 8º título que o colocaria sozinho no topo da história da Fórmula 1. Mas a realidade tem se mostrado bem diferente do conto de fadas que todos imaginávamos. Hamilton tem enfrentado dificuldades enormes para se adaptar ao carro da Ferrari. Enquanto todos esperávamos vê-lo brigando pelas primeiras posições, o que temos visto é um piloto claramente frustrado, lutando para extrair o máximo de um carro que simplesmente não conversa com seu estilo de pilotagem. O único momento de alegria veio com a vitória na corrida sprint da China. Mas desde então, nada além de quartos lugares como o melhor resultado em corridas principais. Para um cara acostumado a vencer, isso deve doer mais do que conseguimos imaginar. E foi no Grande Prêmio da Hungria que Hamilton deixou escapar algo que gelou a espinha de qualquer fã da Fórmula 1. Ele se descreveu como inútil e chegou a sugerir que a Ferrari deveria considerar outro piloto no seu lugar. Imaginem a cena. Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial, duvidando de si mesmo publicamente. É como ver um gigante cambaleando, e isso não passa despercebido por ninguém no paddock. Steiner foi direto ao ponto na sua análise. Ele não é inútil, mas no momento não está entregando o que era esperado dele. Ele está insatisfeito consigo mesmo. E aqui está o ponto crucial. A comparação direta com Charles Leclerc está sendo devastadora para Hamilton. Leclerc não só está se adaptando melhor ao carro, como está claramente mais rápido. Para um piloto do calibre de Hamilton, ser superado consistentemente pelo companheiro de equipe deve ser um golpe brutal no ego. Mas o que mais chama a atenção na análise de Steiner é a questão da autoconfiança. Segundo ele, Hamilton perdeu a crença em si mesmo, e sem essa crença, impossível performar no mais alto nível. Se você não acredita mais em si mesmo, você não consegue render, disse Steiner. E essa frase ressoa de forma assustadora quando pensamos no que Hamilton representou ao longo da carreira. Estamos falando de um piloto que sempre foi conhecido pela confiança inabalável, pela capacidade de extrair velocidade de qualquer carro, pela mentalidade de campeão que o acompanhou desde os tempos de McLaren. O ex-chefe da Haas fez uma observação que pode ser profética. Hamilton sempre teve dificuldades com os carros de efeito solo introduzidos em 2022. E agora, olhando para 2026, teremos mudanças ainda mais radicais nos regulamentos. Carros novos, motores novos, uma verdadeira revolução técnica. Para Steiner, essa pode ser a última chance de Hamilton se reerguer na categoria. Mas será que um piloto de 41 anos terá energia para se reinventar mais uma vez? Talvez ele diga, vou tentar isso. Mas se isso também não funcionar, então acabou. Foram as palavras exatas de Steiner. E essa não é uma previsão qualquer. É uma análise fria e realista de quem conhece o ambiente da Fórmula 1 como poucos. Steiner vê Hamilton como alguém que não precisa mais da categoria como plataforma, diferente de pilotos mais novos que dependem do esporte para construir suas carreiras. Hamilton já conquistou tudo o que era possível conquistar.
já provou seu valor 1000 vezes, já acumulou riqueza suficiente para várias vidas. A pausa de verão que se aproxima pode ser decisiva. Será um momento de reflexão profunda para Hamilton, onde ele precisará decidir se ainda tem fogo no coração para continuar lutando ou se é hora de pendurar o capacete. Steiner acredita que Hamilton pode voltar mais relaxado e recuperar a performance, mas também admite a possibilidade real dele decidir que já basta. E conhecendo o perfil psicológico de Hamilton, sabemos que ele não é do tipo que aceita mediocridade por muito tempo. E aqui está uma realidade que dói. Hamilton tem interesses diversos fora da Fórmula 1. É uma marca por si só, com negócios na moda, música e causas sociais. Ele não precisa da Fórmula 1 para sobreviver financeiramente ou manter relevância. Isso, ironicamente, pode facilitar uma possível decisão de se aposentar se as coisas não melhorarem. Quantos pilotos na história tiveram o luxo de escolher quando sair sem depender do esporte? A situação fica ainda mais delicada quando pensamos no legado. Hamilton está empatado com Michael Schumacher em títulos mundiais. E esse 8º título representaria muito mais do que apenas outro troféu. Seria a confirmação definitiva de sua posição como o maior de todos os tempos. Mas e se esse título nunca vier? E se a Ferrari não conseguir dar a ele um carro competitivo? O risco de manchar um legado construído ao longo de quase 2 décadas é real e assombra qualquer atleta nessa posição. O tempo está correndo contra Hamilton de várias formas. Aos 40 anos, ele não tem muitas temporadas pela frente no seu melhor nível físico. A adaptação à Ferrari está sendo mais difícil do que qualquer um imaginava. E agora, com Steiner colocando 2026 como um possível prazo final, a pressão só aumenta. Cada corrida que passa sem um resultado expressivo é uma oportunidade perdida que não volta mais. A Fórmula 1 sem Lewis Hamilton seria uma categoria completamente diferente. Não estamos falando apenas de perder um piloto rápido. Estamos falando de perder uma lenda viva, alguém que transcendeu o esporte e se tornou um ícone global. Seria o fim de uma era que definiu mais de uma década da categoria. Quem assumiria o papel de protagonista? Quem carregaria nas costas a responsabilidade de representar a Fórmula 1 para o mundo? Mas talvez essa pressão toda seja exatamente o que Hamilton precisa para despertar o gigante que habita dentro dele. Talvez essa seja apenas mais uma curva difícil em uma carreira cheia de superações. Ou talvez Steiner esteja certo e estejamos realmente presenciando os capítulos finais de uma das maiores carreiras da história do automobilismo. Uma coisa é certa: os próximos meses serão definitivos para o futuro de Hamilton na Fórmula 1. E nós, como fãs, só podemos torcer para que esse gigante encontre forças para mais uma batalha épica. Porque uma Fórmula 1 sem Lewis Hamilton seria simplesmente menos mágica. O que você acha? Hamilton consegue se reerguer na Ferrari ou realmente estamos vendo os últimos momentos de uma lenda? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise dos bastidores da Fórmula 1.